Então, começamos a gravar aqui. Então, o assunto de hoje é ciclo de atividades e recursos empresariais, tá bom? Tema bem tranquilo, nada muito complexo. Vocês, como sabem, vocês têm total liberdade de interromper no momento que vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, primeiro nós vamos falar o que são organizações. Então, organização, ela é uma forma, né, em que pessoas se organizam ou grupos se organizam para atingir um determinado resultado, né? Então, geralmente, uma organização ela é formada aí por uma, duas, mais pessoas ou até sociedade entre empresas, né, que hoje em dia é super comum, para que executem funções de modo controlado e coordenado com a missão de atingir um objetivo em comum com eficácia. Na aula passada, nós falamos sobre eficiência e eficácia, né? Eficácia está relacionado ao resultado final. Então, as empresas, elas são exemplos de organizações, né? Na verdade, são consideradas organizações sociais. Pessoal, eu quero fazer um parênteses muito importante aqui. Quando nós falamos de organizações sociais, nesse sentido aqui, nós estamos falando de divisão de trabalho entre pessoas, tá? Porque existe uma outra forma de divisão que falam que organizações sociais são empresas que prestam serviços filantrópicos. Por exemplo, a empresa, né, que administra, se pegar uma organização social de saúde, ela faz contrato, ela não tem fins lucrativos e faz contratos com o Estado ou a prefeitura que seja, né? Então, quando nós estamos falando aqui nesse sentido de organizações sociais, é porque elas estão relacionadas à constituição, são constituídas por pessoas, pela sociedade, tá? Então, quando nós falamos, é nesse sentido. Então, as organizações sociais, elas têm um objetivo que é explorar algum tipo de negócio e alcançar algum tipo de objetivo, né? Que é, no caso aí, está relacionado à eficácia. Então, o objetivo final, geralmente, pessoal, ele pode ser, ele é o lucro, né? Mas pode ser algum tipo é, de resolução de algum tipo de problema, de necessidade do mercado, sem essa preocupação com lucro. O lucro, no caso, é secundário. É que assim, eu tenho uma opinião, pessoal, de que a empresa ela não tem um outro tipo de intuito a não ser gerar lucro. Quando você monta uma empresa, a primeira coisa que você quer fazer é ganhar dinheiro, né? Não é você simplesmente prestar algum serviço. Isso tudo é importante? Sim, eu não estou dizendo que não é importante, mas acaba sendo secundário. Você acaba querendo gerar lucro. Mas existem sim algumas empresas que elas não têm fins lucrativos, né? Então, quando você pega, por exemplo, aí uma ONG, né, que ela é às vezes ela tem algum tipo, você pegar lá o Instituto Luísa Mel, por exemplo. Estou dando um exemplo, nem conheço o trabalho dela direito. Mas ela tem uma causa que ela defende e o intuito dela não é ganhar dinheiro com aquilo, é você resgatar um animal, é você fazer algum tipo de trabalho voltado a isso. E tem vários outros órgãos que também trabalham com isso. Você pegar aí, tem instituições que trabalham com associações de bairro, que trabalham com distribuição de cesta básica, tem empresas que fazem contratos, por exemplo, com creches para cuidar de crianças, oferecer cursos também nas empresas ou nas comunidades. Tudo isso também acaba sendo uma organização, tá bom? Então, quando nós falamos de produção, as empresas elas são classificadas em de três formas, né? Então, primeira coisa são as empresas primárias, né? Ou aquelas que são conhecidas também como extrativas. Nós temos as empresas secundárias ou as empresas transformadoras e também temos as empresas terciárias, que são as empresas prestadoras de serviços, né? Que são comércios também, isso daí também é terciário, tá? Então, nós vamos começar a falar individualmente aqui das empresas primárias. Então, vamos lá. Primeiro o setor primário, ele está relacionado à produção através da exploração de recursos da natureza, tá? Então, ela depende muito disso. Ela está diretamente relacionada à produção de matérias-primas, né?
em grande parte de produção de matérias-primas, está sim relacionada a fenômeno da natureza. Exemplo, você trabalha com um produto que ele depende de uma fruta, por exemplo, a produção de um suco, por exemplo, de caixinha. Quando você faz isso, você está sujeito à produção, à safra, né? Se tiver, por exemplo, uma tromba d'água, por exemplo, lá na safra e destruir a plantação, você acaba também dependendo, você acaba muito dependendo da natureza. Quando nós falamos de empresas primárias, dos ramos da economia, eu acredito que seja a empresa que tenha mais vulnerabilidade economicamente falando. Por quê? Porque ela não gera tanto lucro, né? Apesar, além de ter o alto risco, que é o risco de depender de fenômenos da natureza que podem atrapalhar e interferir, você tem uma série de outros fatores que também podem contribuir, né? E geralmente são ramos da economia que não têm um faturamento tão alto, né? Então você pega, por exemplo, a produção e exportação. O Brasil é um grande exportador de matérias-primas e principalmente na agropecuária. Eles não geram muito riqueza para o país, né? É, porque eles não têm muito valor agregado. Se você pegar, por exemplo, você não tem um emprego de tecnologia, geralmente, a não ser que, mesmo a agricultura tendo utilização daquelas máquinas, você não tem um emprego de grandes tecnologias, né? Não é uma área que você acaba tendo uma lucratividade muito grande, né? Então, quando nós falamos das empresas primárias, geralmente está relacionada ao quê? Agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal, caça, né? Então, vocês tiveram a matéria de logística, vocês viram que você tem matéria-prima e manufatura. Então, a matéria-prima ela está relacionada à empresa terciária, à empresa primária. Ficou alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguém consegue me dar mais algum exemplo de empresa primária? Quem consegue me dar mais algum exemplo? Se alguém quiser ligar o microfone, fiquem à vontade também, tá? Pessoal, tá gravando, não tem problema, mas isso vai ficar depois, eu vou colocar no YouTube e vou colocar o link lá para vocês. Alguém quer fazer alguma participação, dar algum exemplo? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá, gente. Alguém consegue dar mais algum tipo de exemplo? Bom, tudo bem. Então nós vamos agora partir para empresa secundária. Eu acredito que de todos os ramos seja a área de maior complexidade. Por quê? A empresa secundária exige um maior emprego de tecnologia, né? Porque ele tem que transformar a matéria-prima em produto e já disponibilizar para o comércio, né? Então, eu acredito também que seja o setor que tenha talvez o maior lucro, né? Então, o setor que transforma a matéria-prima em produto acabado. Então, por exemplo, você pegar um ramo de roupa, máquina, automóvel, a Toyota, que nós demos o exemplo, é uma empresa secundária, por exemplo, né? Ela pega lá da empresa primária os metais, aquilo tudo, borracha que ela vai usar no carro, e ela transforma aquilo no produto, né? Então, ela pega da empresa primária, a matéria-prima, e acaba transformando aquilo no produto, que aí por isso que ela é uma empresa secundária, tá? E aí acaba transformando em produtos eletrônicos. Então, tem muito conhecimento tecnológico, né? Você está aqui, por exemplo, um setor de uma empresa de água, né? Uma indústria de água aí no exemplo, na foto. Você vê que ela não é somente a transformação da matéria-prima no produto, ela tem que embalar, né? Ela tem uma série de coisas que tem que colocar a marca dela. Muitos lugares tem que tratar a água, tem que limpar, tem que fazer testes. Tudo isso envolve tecnologia e também o conhecimento técnico, né? Então, basicamente, as empresas secundárias são essas, tá? E também é uma área que exporta muita coisa, né? Os produtos depois de feitos, acabados,
eles têm uma facilidade de importação, de exportação maior, né? Então, é um ramo que tem um peso muito grande na economia aqui do país, tá bom? Alguma dúvida em relação à primária e secundária, pessoal? Por favor. Alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Bem esclarecido, Alane? Giovanni, tranquilo? Ok, Micaele, Rafa, também? Beleza. Então agora nós vamos aqui para o setor terciário. Então é um setor, gente, que a gente requer um pouco mais de atenção, tá? É o setor econômico relacionado aos serviços. Então o que que são? Serviços geralmente são produtos não materiais, você não consegue pegar, né? E que as pessoas ou empresas eles prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. Por exemplo, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, isso daí tudo está relacionado a serviço. Você não consegue pegar o conhecimento técnico desse profissional e colocar numa caixinha, embalar e mandar para fora do Brasil, né? Então, só que além dos serviços, você também pode incluir também o quê? Comércio. Essa é um serviço terciário, né? Educação, saúde, telecomunicação, serviços de informática, seguro, transporte, limpeza, alimentação, turismo, importantíssimo, né? Serviços bancários, administrativos, porque já vai direto para o consumidor. Se você for perceber, o consumidor não tem contato direto com a indústria primária e secundária. Ele tem contato direto com a indústria terciária. Ele não vai lá na mão de obra, a não ser que ele seja, né, tenha contato lá com o agricultor, ele não vai falar, eu vou pegar a laranja aqui, eu não vou comprar o suco de caixinha. Eu quero saber se a laranja está sendo bem feita. Ele não vai olhar isso. Ele vai direto no mercado que vende o suco de caixinha. Ele não teve contato com o agricultor lá atrás, ele não teve contato com a empresa lá com Del Valle da vida, que transformou o suco, fez o processo de produção e embalou. Ele vai ter contato somente com o comércio que ele fez a aquisição do produto. Assim como o celular, por exemplo, ou esse celular ou o computador que vocês estão me assistindo, ele não teve contato lá na indústria do metal, dos componentes, para depois ele chegar na Samsung, na Dell, na Apple, sei lá qual empresa foi que vocês estão utilizando, para você só teve contato com aquela empresa ou loja que você comprou, não é isso? Então, a empresa terciária, além dos serviços, que são esses exemplos que eu dei, lembre sempre disso, os serviços são coisas que você não consegue pegar, são prestações de serviço, né? Você também tem esses serviços, esses comércios também que entregam o produto final, tá? Então, você percebe que é muito marcante, né, a empresa terciária em países mais desenvolvidos, né? Então, enquanto mais rico é um país, maior é a presença de atividade de terciária. Então, por isso que quando você faz uma política econômica para um país, você acaba tentando aproximar o seu país mais do setor terciário. Apesar de o Brasil ser um país também que consegue administrar os três setores, porque é um país que possui muitas riquezas naturais, é um país que possui muitas indústrias e também muitos serviços de empresas terciárias, tá bom? Desculpa, gente. Basicamente seria isso, tá? O desenvolvimento de um país ele está relacionado a essa produção. Se você pegar um país, por exemplo, vamos pegar aí um exemplo, país como a Venezuela, por exemplo, ou Equador. São países que não são tão desenvolvidos. Se vocês forem perceber, você não tem uma presença marcante de setor terciário nesses países, né? Ou em alguns países da África, ou algum outro país, mesmo na Europa, você não tem uma presença. Agora, se você for para os Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que os serviços e as empresas terciárias, elas são muito fortes. O Japão, por exemplo, você não tem uma presença maciça
de empresas primárias lá. O Japão nem tem muitas riquezas naturais como tem em comparação ao Brasil, tá, gente? Eu não estou dizendo que lá não tenha as suas riquezas naturais. Tem, mas não como o Brasil, entendeu? Então, basicamente, está relacionado a esses aspectos aqui. Para vocês terem uma noção, o PIB, que é o Produto Interno Bruto de um país, né, que é aquilo que está relacionado à economia do nosso país, só para vocês terem uma noção, em 2018, olha aqui a proporção como é aqui no Brasil. Então, você pega aqui a agropecuária, que é a empresa primária, ela corresponde a 5% somente, né, do nosso PIB, né, do nosso faturamento aqui, né? 7,8 bilhões de reais somente. Isso é muito pouco se você for pensar de um país que é quase um continente igual ao Brasil. Agora, se você já vier aqui para a indústria, você vai perceber que aumenta um pouco, né? De 5%, você praticamente 5 vezes aquilo que é da agropecuária, da empresa primária, 5 vezes a indústria, que é a empresa secundária, que já corresponde a 36,93 bilhões de dólares, tá? A gente não está falando de reais, de dólares. Agora, olha aqui a proporção para os serviços, né? Para a empresa terciária. Olha como funciona no Brasil. Então, aqui praticamente 69%, praticamente quase 70% do mercado brasileiro, e isso nós estamos falando em 2018, né? Praticamente 69% das empresas são empresas de serviços, né? Terciário. Olha aqui, quase 99 bilhões de dólares que eles injetaram aqui na economia. Pessoal, ficou alguma dúvida? O que vocês acharam disso? Agora eu quero ouvir vocês, gente. Empresa primária, secundária, terciária. O que vocês têm a me falar sobre isso? Ficou tranquilo? Tranquilo, professor. Bem explicado. Tá bom, Rafaela, muito obrigado. Gente, então, recapitulando, empresa primária são aquelas empresas que estão relacionadas a extrair produtos da natureza, são os agricultores, né, os produtores de matéria-prima. As empresas secundárias são aquelas que pegam o produto da empresa primária, transformam em um produto acabado, são as indústrias, né? E aí você passa para as empresas terciárias, né? Que são os comércios, serviços, a educação. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma relação de consumo terciária também, tá bom? Então, pessoal, basicamente, de início seria isso, tá? O início da aula seria basicamente isso daqui: empresas primárias, secundárias e terciárias. Eu vou parar a gravação